tem celulares que eu acho que merecem ser testados com mais calma, e pra mim, esse cara aqui, o Multilaser H, é um deles. Porque é uma marca que não é tradicional no ramo, muitos inclusive têm preconceito contra ela, mas o H saiu com especificações técnicas interessantíssimas: Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, e o preço sugerido no lançamento foi R$ 1.399. Os valores no Brasil, infelizmente, podem ser uma montanha-russa. Retrato disso é que, recentemente, eu já ouvi abaixo dos 1.400, 1.300 e alto, mas também acima de 1.500. Efeito, talvez, do dólar a 5 conto, né? Eu tô com o Multilaser H há 2 meses por aqui, um bom tempo usando como meu celular principal e em outros momentos como secundário, para ver como ele se comporta em médio prazo, se tinha bugs que só o uso revela. E pessoal, felizmente não foi o caso. Ele tem belas especificações técnicas e na prática funcionou muito bem. Para quem fica um pouco viajando, só uma contextualização. O processador dele, que eu chamei de Snapdragon 710, não é um top de linha, mas já está entre aqueles modelos intermediários mais avançados, com performance respeitável. É um aparelho rápido, que abriu os aplicativos sem miséria e é estável também. Não me lembro de ter acontecido nenhum problema no software ou alguma coisa que comprometesse minha experiência. Em games, as coisas vão pelo mesmo caminho. Já publiquei um vídeo dedicado a isso, rodando diferentes títulos e concluindo que ele vai bem, dos mais simples aos mais pesados. Às vezes baixando configurações gráficas para manter a performance, mas sem surpresa isso aí. Inclusive, nesse tipo de tarefa mais pesada, ele é um telefone que mantém a temperatura externa em bons níveis, não esquenta muito. Nessa parte de performance, eu só poderia reclamar do quê? Em minha cabeça só vem o leitor de impressões digitais que fica aqui na traseira. A taxa de erros dele é até baixa, ele é confiável nesse sentido de reconhecer o dedo, mas a velocidade não é das melhores. Muitas vezes ele leva, sei lá, um segundinho ou até um pouco mais lento do que modelos similares de marcas como Motorola ou Xiaomi. E falando sobre o sistema operacional, ele veio com o Android 9 Pie em visual bem limpão. O patch de segurança atualmente ainda é o de dezembro de 2019 e por enquanto não existe uma posição oficial sobre atualizações, mas se espera que ele receba ao menos uma, que seria para o Android 10. Repito, nada oficial até aqui. Relacionando com a parte de performance, o funcionamento do sistema operacional foi muito bem para mim no dia a dia. Não consigo pensar em alguma falha grave que me marcou. Só um ou outro dia no WhatsApp eu percebi uns chiadinhos na gravação de áudio e eu fiquei me perguntando de onde é que vinham. Aí testei o WhatsApp em outro celular, não era. Gravei áudio com ele em outro aplicativo, não era também. Então concluí que era uma interação do aparelho, do sistema dele, com o aplicativo em específico. Não aconteceu sempre, não classifico como nada grave, mas fica o registro. As câmeras são o aspecto em que eu esperava o pior resultado, e isso se confirmou, mas não totalmente. Para começar, o aplicativo de câmera usado pela Multilaser é extremamente simples e pouco polido. E essa parte certamente pesa, porque o pós-processamento de algumas imagens dá a impressão de ser básico, de ficar devendo um pouquinho. Vejam só, o aparelho é capaz de tirar boas fotos em situações comuns do dia a dia, com definição super decente e cores boas também. Nesse perfil de foto mais padrão, ele até fica no mesmo patamar de outros concorrentes bacanas. Mas aí não existe, por exemplo, uma opção de modo HDR no aplicativo, aquele que compensa a cor em áreas muito claras ou muito escuras das imagens. Isso se reflete em muitas ocasiões. Vejam que nesses exemplos as áreas claras vão de pouco definidas, sem tanta cor, a totalmente estouradas. Aquele aspecto esbranquiçado de quando não teve um HDR agindo mesmo. Eu gostei do modo retrato, o que desfoca ao fundo. A qualidade do recorte foi bastante satisfatória e como dá para regular a força do efeito, cheguei em ótimos resultados. Nem esperava. Nessa foto que vocês acabaram de ver, o problema foi outro. Ela tem um tom meio esverdeado, que não é exatamente aquilo que eu estava enxergando no momento da captura. Isso acontece algumas vezes no Multilaser H. Fotos que, definidas ou não, ganham uma tonalidade que difere do real, algo que vai exigir uma ediçãozinha se o usuário quiser algo fidedigno. Um outro exemplo de como o app de câmera é meio lisão, meio cabeça dura, são as selfies. Essas duas fotos foram tiradas na mesma ocasião, a diferença é que em uma eu mexi o celular só um pouquinho para o lado. Resultado, o aplicativo deixou de mirar em minha cara e estourou tudo. Se tivesse uma opção de eu simplesmente tocar em meu rosto ali na prévia, ou se o rastreio dele fosse mais eficiente, isso não aconteceria. É engraçado, porque nessa situação que eu mostrei, eu realmente queria sair um pouco do quadro para mostrar mais o fundo, e aí não tinha essa opção, porque se eu saísse, meu rosto estourava. Se eu voltasse, não ficava exatamente como eu queria.
Já em relação às fotos noturnas, aí os resultados são no máximo regulares mesmo. Ele até consegue boa definição nos trechos iluminados, mas a incidência de ruído é muito alta e é preciso ficar bem paradinho para conseguir alguma definição. Me lembrou muito os resultados que eu tinha conseguido com o primeiro Motorola One, um intermediário até bacaninha, mas que era meio meh nas câmeras. Então é isso que a gente tem, em termos de capacidade, de potencial, as câmeras do Multilaser H até parecem ser boas. Uma série de fotos tiradas por elas ficaram legais, mas o pouco refinamento na parte de software cria uma montanha russa nos resultados. E tirando uma média, a qualidade final é só ok, nenhuma empolgação. Ah, Rodrigo, vamos esperar um update para ver, adapte alguma versão da Gcam para colocar nele, dê uma cambalhota que funciona. É aquela coisa, eu prefiro não ficar no e se. Para mim, o mais importante é dizer qual é a experiência que um usuário vai ter tirando o aparelho da caixa e usando direto sem nenhuma firula. E, até o momento, foi isso que eu encontrei. Para passar a régua nesse aspecto, outra coisa que precisa ser mencionada é que o aplicativo de câmera é lento para finalizar as capturas. É muito comum ele demorar mais de 1 segundo, às vezes passa até dos 2. Então que fique claro isso, porque de repente, em uma situação em que tem muita gente se mexendo, isso pode ser prejudicial. Para levantar de novo o moral desse cara, ele vai muito bem no departamento bateria. Nesses tempos de Covid-19, eu tenho ficado muito em casa, mexido bastante nos telefones, e na última medição que eu fiz, por exemplo, o Multilaser H durou 27 horas no total, sendo 10 dessas 27 com a tela ligada. Foi um ótimo resultado, porque eu vi YouTube pra caramba, ouvi muito Spotify, então é uma utilização mais padrão, ele vai para 2 dias tranquilamente. Por fim, o áudio dele que sai por baixo não vai ganhar nenhum prêmio, mas é ok, tem boa altura para se ouvir um Waze e coisas relacionadas. Então, minha avaliação resumida sobre o Multilaser H é que ele acabou sendo melhor do que eu esperava, quando estava com o pé atrás nos meus primeiros momentos. É uma boa performance, boa bateria, design bacana e não tem nenhuma instabilidade séria. Só que se em poder de fogo ele briga com smartphones mais sofisticados como Mi 9 Lite da Xiaomi ou Galaxy A71 da Samsung, na parte de câmeras ele volta para a linha média e ainda dá um passo atrás, concorrendo com modelos mais simples. Existem usuários de todos os tipos, e para aqueles que não fazem questão de uma câmera de ponta, mas querem um celular veloz e confiável, foi isso que o H demonstrou ser durante longos 2 meses de uso, o que é uma boa referência já. Como falei no começo, neste momento os preços do varejo online estão dando aquela sambada, então se a gente pensa em valores próximos dos de figurões como o Galaxy A71, já complica um pouco para o Multilaser H. Agora, se surge em boas ofertas, em valores como o de lançamento, R$ 1.400, talvez um pouquinho menos, de repente um pouquinho mais, levando em consideração isso que eu falei, é um celularzinho bem legal. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, escolham inscrever-se, depois o sininho ao lado, para continuar acompanhando minhas publicações e me dar uma força enorme. É de graça, então por que não? Siga-me nas redes sociais, que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.